Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escritores Expostos, onde produzirei conteúdos bíblicos para enriquecer mais a sua fé em Cristo Jesus. No vídeo de hoje vamos falar sobre um pouco aquele tema bíblico. Não posso tocar no ungido do Senhor. Você já ouviu muito falar desse texto bíblico, então vamos saber um pouco mais a respeito do que quer dizer esta palavra, para que não tenha falsas interpretações e falsas ideias diferentes do que o texto real diz. Então vamos ver o vídeo com atenção até o final. Jamais poderei questionar uma autoridade espiritual, senão eu correrei sério risco de ser amaldiçoado por Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm essa visão, porque muitos líderes espirituais acabam criando uma espécie de imunidade espiritual que proíbem eles de serem corrigidos, exortados e até mesmo que algo que possa comprometê-los seja descoberto. Mas será que essa imunidade espiritual existe mesmo à luz das Escrituras? Um exemplo bem conhecido é o confronto de Davi e Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, quando Davi demonstra ter esse respeito pelo ungido do Senhor, impedindo que os seus homens se levantem contra Saul. E até o próprio Davi, que tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, ele não comete tal ação, demonstrando ter respeito pela pessoa de Saul. Agora, o que eu acho mais interessante é o temor de Davi a Deus e o respeito por Saul. Quando Davi corta a orla do manto de Saul, o coração de Davi dói. E ele diz: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. No entanto, isso não impediu de confrontar Saul e o acusá-lo de injustiça e perversidade. Davi apelou para o julgamento de Deus contra Saul, mostrando que respeitar a unção não significa tolerar ou até mesmo ignorar o pecado e a injustiça. O fato de Davi não querer matar Saul não significa que Davi se tornou complacente com o seu pecado. No capítulo 26 do mesmo livro, por exemplo, quando Abissai tem o desejo de matar Saul e vê essa oportunidade, Davi olha para Abissai e diz: quem poderá se levantar contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? É uma pergunta. Porém, ele conclui dizendo: o Senhor mesmo o matará. Davi sabia que a responsabilidade de juízo sobre a vida de Saul seria especialmente da parte de Deus. Anos depois, o próprio Davi agora era quem precisava ser exortado por ter pecado diante de Deus. O profeta Natan aparece em cena e o repreende, mostrando que o fato dele ter sido ungido a rei não o isentava de ser corrigido por Deus. Paulo dá um conselho a Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, versículo 19 e 20, dizendo que os presbíteros que fossem acusados deveriam ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas para que tal pecado fosse confirmado. E aos que pecaram, logicamente os presbíteros, eles deveriam ser repreendidos em público, para que as pessoas que estivessem vendo temessem para não praticar a mesma coisa que eles praticavam. Portanto, devemos sim acreditar, confiar, respeitar e até mesmo obedecer as autoridades espirituais constituídas por Deus, quando essas estão submissas às Escrituras e ao próprio Deus. Quando estes se tornam repreensíveis, aí sim devemos julgar, devemos exortar, devemos corrigir à luz das Escrituras, para que estes não causem dano ao corpo de Cristo e para que possam se arrepender e obter renovação espiritual diante de Deus. O ungido do Senhor, que não reconhece o Portanto, devemos sim acreditar, confiar, respeitar e até mesmo obedecer às autoridades espirituais constituídas por Deus, quando essas estão submissas às Escrituras e ao próprio Deus. Quando estes se tornam repreensíveis, aí sim devemos julgar, devemos exortar, devemos corrigir à luz das Escrituras, para que estes não causem dano ao corpo de Cristo e para que possam se arrepender e obter renovação espiritual diante de Deus. O ungido do Senhor, que não reconhece o seu erro diante da palavra e o Deus da palavra, não há unção que não necessite de correção. Que Deus abençoe. É totalmente verdade do que ele disse, né? Então é um ponto muito interessante porque muitos líderes utilizam muito esse texto. Não pode tocar no ungido do Senhor. Eu sou a autoridade máxima, o cajado está nas minhas mãos. Você tem que obedecer, eu tenho que mandar. É tipo mais ou menos assim. Mas não é verdade que o texto bíblico, está um pouco até ventando, mas não se incomode. Mas não é verdade que o texto bíblico não afirma, não concorda com os seus erros. Então, o fato de Davi não matar Saul, mesmo tendo a oportunidade de fazer isso, tendo todo o direito, toda a razão, né? Mas assim Davi não fez, né? Porque ele temeu, ele respeitava. Davi era um homem de Deus. Mas Davi também saberia que haveria juízo sobre a vida ali do seu senhor, de Saul. E anos depois, Davi também foi corrigido por Deus através do profeta Natan, ou seja, a consequência de Deus. Para líderes que se acham 100% certo, que tem que mandar, tem que falar e não tem que receber nenhum questionamento, né? Qualquer coisa, né? Que
traga desconforto para a sua vida. Então, ele tende a usar esses textos favorecendo, o seu ego para que não seja corrigido ou seja isento ou imune de uma correção. Porque talvez quem vai corrigir é uma simples ovelha, é um simples membro. Então, quem é essa pessoa para me corrigir? Então, meio que amassageia o seu ego e continua vivendo da forma que quiser, agindo da mesma forma, errando e falhando, e todos ali devem aceitar só porque ele ou ela, não sei, que esteja por trás de obras aqui, mas que suas atitudes sejam aceitas pela igreja, pelas ovelhas, pelos membros. Então, fuja assim de tais igrejas. Ou então estude a palavra de Deus. Foque. Não caia em qualquer coisa que você ouve da meditação. Se você ouvir alguma coisa diferente, vai lá, tenha curiosidade de, de pesquisar, de estudar, vai a fundo no texto. Então tenha sabedoria, porque o problema não é você desobedecer o seu líder, o problema é você desobedecer a palavra de Deus. O problema não é você desobedecer as tradições. O problema é você desobedecer a palavra do Senhor, a verdade divina. Então, seja sábio, não caia em qualquer conversa, né? Ainda mais hoje, cada dia se levanta um profeta, cada dia se levanta um mestre. Então, meio que fazem doutores para si. Qualquer um hoje, infelizmente, pode estabelecer uma igreja, pode criar uma igreja. Simples, tá mais fácil. Você levanta um templo, compra um templo, até mesmo começa até mesmo em casa e, e as pessoas começam a vir. E ali, a partir do momento que você já mesmo sem chamado, mesmo sendo escolhido por Deus para fazer tal função, exercer tal ministério, então é qualquer um hoje que faz isso. Que faça isso. E eles começam a dizer que estão cuidando dessas vidas, dizer que está no chamado de Deus, está exercendo a verdade, quando não estão. Estão ali só para se beneficiar das ovelhas e dos membros. Tome cuidado com isso, porque o tempo está vindo e Jesus está lutando. O tempo está cada vez mais difícil. Então, preste atenção, não caia em qualquer ensino, em qualquer palavra. Então, preste atenção de quem vocês estão ouvindo, para que lá no futuro não venha causar problemas maiores. Então, isso é o vídeo por aqui. Esse vídeo foi bastante enriquecedor. Que Deus possa vos abençoar poderosamente. E aqui, tchau, até a próxima, se Deus o permitir.